Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 84. Livro dos Salmos, Salmo de número 84. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia. Bom é estar em Tua presença. Bom é poder cultuar o Teu santo nome. Bom é poder louvar e exaltar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós Te exaltamos e nós Te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Ó Senhor, fala conosco e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo 84 diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força cada um deles, em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Com alegria nós vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós nos reunimos nessa noite para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O Senhor Deus, Ele deu a sua vida para que hoje você, eu, estivesse aqui louvando e bendizendo no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele triunfou, Ele venceu a morte. E hoje nós temos livre acesso para adorar o nome do Senhor Jesus. Que você adore ao Senhor e engrandeça, porque Ele é vivo, Ele é eterno, Ele reina nas nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, engrandecido seja o teu santo nome. Nós estamos aqui para te adorar.
seja o nome do Senhor Jesus. Se o meu Deus é por mim, se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O seu amor não tem fim. à minha frente Ele vai, À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mal, Deus sempre perto está, nada me faltará. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Se o meu Deus é por mim, se o meu Deus é por mim, nada será contra mim. O seu amor não tem fim. À minha frente Ele vai, pra vitória me dar. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e do mar, Deus sempre perto está, nada me faltará. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. me regozijo. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. o Senhor Jesus é a nossa proteção, é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Me regozijo. Me regozijo na casa do Rei, no seu poder eu descansarei. Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Quando Cristo vai, quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. quando Cristo vai, Quando Cristo vai, posso ir com paz, certo que Ele jamais falhará. A vitória posso alcançar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Oh, glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o teu santo nome. Oh, glória. Salmo 18 fala: eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei, Senhor, porque Tu és o meu rochedo. Eu te amarei, Senhor Jesus, porque o Senhor é meu lugar forte, o meu libertador, o Deus vivo, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio, amém? O Senhor Jesus é meu alto refúgio.
Nele eu posso descansar. Porque eu sei que quando a gente dobra o joelho e busca a presença do Senhor Jesus, Ele ouve a nossa oração, Ele está pronto para nos ouvir, Ele nos protege o tempo todo. Que nós possamos louvar esse Deus vivo, esse Deus eterno, que um dia nós vamos encontrar com Ele, amém? Nós vamos ver Ele face a face. Que nós possamos louvar o Senhor Jesus nessa noite e engrandecer e dizer o quanto nós dependemos dEle, amém? A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus! Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto. tua igreja canta a ti, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei, Tu és o Rei. a estrela da manhã, A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus! Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei, Rei, Tu és o Rei. Tu és o Rei, que reina sobre as nossas vidas. E nós levantamos a nossa voz, as nossas mãos, para dizer o quanto Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus. Tua igreja, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. tua igreja, Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Aleluia. O Cordeiro de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa estar cada dia na nossa vida. Que a gente não venha olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim olhar para o Senhor e falar para o Senhor: Senhor, eu dependo da tua misericórdia. A tua presença é mais do que tudo. É o que mais nós precisamos. É a tua presença sobre nossas vidas. Amém? Que nós não venhamos ficar presos nas coisas do mundo, mas sim nos envolvermos a cada dia na palavra do Senhor, a cada dia na obra do Senhor Jesus, e falar para o Senhor: Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso da tua presença sobre a minha vida. Sem a tua presença nós não somos nada, nós dependemos de ti. Amém? Nós te amamos, o Senhor é tudo na nossa vida. Que você possa declarar isso ao Senhor Jesus nessa noite. Falar o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto nós precisamos dEle a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nós precisamos da Tua graça, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Oh, santo, santo, santo. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como serafins que encobre o rosto ante a Ti, bendito seja o Teu santo nome, Senhor Deus. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Santo, 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 santo. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo, 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 santo. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. É o meu prazer. Oh, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo,
meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, bendito seja o teu santo nome, Senhor Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Oh, santo, 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 santo. Aleluia. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto. só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, tua presença 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 é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas É meu abrigo, meu lugar secreto. só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, 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 oh. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje estará trazendo a mensagem de Deus nessa noite o pastor Maurício. Amém? O pastor Maurício vai ser um mensageiro de Deus nesta noite. E com certeza Deus tem algo poderoso para tratar com cada um de nós. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que fale conosco. Senhor nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E neste momento, ó Pai, temos Te adorado,
exaltado o teu santo nome. Iremos, Senhor, ouvir a tua palavra, esta palavra viva, poderosa, penetrante, eficaz. Eu peço a Deus que o Senhor venha dar ao teu servo a graça, a unção, a sabedoria, a capacitação. E peço, ó Deus, que o Senhor venha dar a nós o entendimento, que possamos compreender e receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, e nós vamos ler juntos o versículo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 4. Aquele que achou, diga amém. Amém. Está escrito assim na palavra de Deus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Eu vou repetir para você guardar bem aí no seu coração e nós meditarmos essa noite. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria que esta noite o seu coração estivesse bem aberto para que o Espírito Santo possa colocar nele aquilo que é devido. Que você prestasse bastante atenção na ministração de hoje, com todo o detalhe, para que você entenda o que o Espírito de Deus falou ao meu coração enquanto preparava esta mensagem e vai falar ao seu enquanto eu ministro, para que no final deste culto, mais uma vez juntos, nós possamos dar glórias a Deus pelo seu trabalhar em nosso meio. Nós estamos falando aqui esta noite de bem-aventurança, e nós sabemos, já estudamos por várias vezes e ouvimos, que bem-aventurado é aquele que é feliz. Bem-aventurados os que choram, feliz aqueles que choram. Parece uma declaração contraditória, porque na maioria das vezes o choro ele está associado à lamentação, à perda, à tristeza, à angústia. Mas nós nos deparamos nessa noite aqui com essa declaração, que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, e nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, para que você entenda aonde nós queremos chegar, eu quero te dizer que a alegria que é proposta por esse mundo é uma alegria completamente diferente da alegria que Deus quer te dar ou que Deus nos dá. Porque a alegria deste mundo, ela é firmada em algumas coisas que são passageiras e perecíveis, mas a alegria que Deus nos dá, ela é permanente e eterna. Se não, vejamos, não é difícil de você detectar que a alegria segundo o mundo, ela é baseada em fama. Muitos vão se sentir alegres quando alcançarem a fama. Outros vão se sentir alegres quando eles estiverem cheios do dinheiro. E o dinheiro vai ser a felicidade deles. Outros estarão alegres quando adquirirem bens materiais e acreditam que comprando e tendo e obtendo, eles vão ser felizes. Isso segundo o olhar do mundo. Outros vão se satisfazer no sexo, e assim por diante. Mas esse tipo de alegria é perecível e passageira, e é uma alegria que é condenada pela palavra de Deus, porque não é a verdadeira alegria.
Porque há um contraste entre a palavra de Deus e essa declaração aqui de alegria do mundo. Eu creio que você vai entender melhor quando nós lemos o texto. Eu convido você a abrir em Lucas capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 24 até o 26, para que você entenda esse contraste. Lucas capítulo 6, versículo de número 24. Quem achou, diga amém. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a alegria deste mundo. Está escrito assim: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação agora. Ou seja, aquele que está preocupado com dinheiro já está consolado agora, ele tem alegria para esta vida. Mas a palavra continua dizendo: ai de vós, o que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, fama, porque assim precederam os seus pais com os falsos profetas. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos ensina nessa noite, no primeiro momento, que a verdadeira alegria, ela não pode estar pautada em coisas dessa terra, no dinheiro, na fama, no sexo, nos bens materiais, ou qualquer outra coisa que venha dessa terra. Não, a verdadeira alegria não é essa. Se você ler o capítulo 2 do livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão, ele procurou alegria na bebida, ele procurou alegria em bens materiais, ele procurou alegria no sexo, e o final dessa experiência dele é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Porque ele entendeu que a verdadeira alegria não está nessas coisas. Tanto é que ele termina o livro dele dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse sim é o dever de todo homem. Ele compreendeu através da sua experiência de vida onde está a verdadeira alegria. Bom, dito isso, para você entender um contraste entre a alegria do mundo e a alegria de Deus, nós vamos partir agora para entender como pode ser feliz aqueles que choram. Como eu posso entender que aquele que está chorando, que aquele que está lamentando, verdadeiramente é esse que é feliz, e não aquele que está se regozijando, passeando, comprando e vendendo, adquirindo bens, tendo uma vida regalada neste mundo. Entendo, em primeiro lugar, que Deus, Ele nos abençoa. Amém, irmãos? Ele nos abençoa, sim. Só que nós não podemos pautar a nossa vida nas alegrias dessa terra. Tanto é que, se você continuar lendo o Sermão do Monte, você vai ver lá no capítulo 6, que ele diz assim: ó, não se preocupe com comer, beber e vestir, porque Deus sabe que você precisa de tudo isso. E a orientação que ele dá é esta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus em primeiro lugar, há um mover de Deus na sua direção, há um agir do Espírito no seu coração, e a alegria que vem sobre você, o dinheiro não pode tirar, seus inimigos não podem tirar, o diabo não pode tirar, porque esta alegria vem do céu para o seu coração, e ela é permanente e eterna, e nós devemos dar glórias a Deus por isso. Esta é a verdadeira alegria. Nós estamos aqui numa bem-aventurança que está incluída no Sermão do Monte. Esse sermão famoso, que você já ouviu pregar várias vezes e vai ouvir até o fim da sua vida, e cada vez que você ouvir, Deus, eu creio, Ele vai falar com você de uma forma diferente e trabalhar no seu coração. Antes de irmos propriamente para o texto de versículo 4, eu quero dizer uma coisa para você, que essas bem-aventuranças que começam com bem-aventurados os humildes de espírito, depois vem em seguida por bem-aventurado os que choram porque serão consolados, e assim por diante. Eu quero dizer para você que todas essas características, pacificador, manso, humilde, misericordioso, todas elas não podem ser geradas de forma natural. Ou seja, nenhum ser humano
ele nasce com essas características, porque essas características são fruto do Espírito na vida. Então nenhum homem nasce com isso. Só a partir do momento que ele entrega a vida a Deus, que o Espírito Santo começa a trabalhar nele, é que vai sendo gerado essas características. Então, nenhum de nós nasceu com isso, mas nós somos abençoados por Deus quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Uma outra coisa que eu quero te dizer, que aqui, nessas bem-aventuranças, não há o seguinte pensamento: olha, eu sou manso, mas não sou humilde. Eu sou misericordioso, mas eu não sou pacificador. Não. Os crentes, aqueles que entregaram a vida a Cristo, esses têm que ter na sua vida todas estas características. Todas elas. Não pode faltar nenhuma. Talvez, o que você precisa entender é que umas podem se evidenciar mais na vida de um do que na vida de outro. Mas nós, todos, temos que ser humildes de espírito, temos que chorar, temos que ser pacificadores, temos que ser misericordiosos. Todos nós temos que ter em nós essas características, porque elas são geradas em nós pelo poder do Espírito Santo. Bom, para que nós sigamos aqui no nosso raciocínio, nós vamos fazer algumas perguntas ao texto e respondê-las automaticamente, para que você dê mais um passo. Então você entendeu que essa característica não é de forma natural, ninguém nasce com ela, ela vem gerada pelo Espírito. Você já entendeu essa noite que a verdadeira alegria não está pautada em coisas dessa terra, mas no Espírito que vem do céu para o nosso coração. Agora, para entendermos o texto, nós vamos fazer algumas perguntas e respondê-la. A primeira que eu quero fazer e responder junto com você, raciocinando, é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem disse isso? Se você der uma olhadinha no contexto, você vai ver que foi Jesus quem disse isso. É só você olhar ali no contexto comigo. Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e assim por diante. Então quem fez esta afirmação foi Jesus. E, meu irmão, e quando eu olho para a palavra de Deus e vejo uma declaração, uma afirmação feita por Jesus, eu considero desta forma: se Jesus falou, é indiscutível. Se ele falou, se ele diz que a verdadeira felicidade está com os que choram, é assim que é. A verdadeira felicidade está com aqueles que choram. Então, quando eu pergunto quem disse isso, eu respondo da seguinte forma: não só assim, simplesmente Jesus, mas aquele que tem autoridade no céu e na terra, aquele que pode curar, aquele que pode transformar, aquele que disse algumas coisas, como diz assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Foi ele que disse. Foi ele que disse isso. E é por causa disso que nós podemos descansar e ter certeza de que a verdadeira felicidade está com aqueles que choram. Uma outra coisa que nós devemos atentar: perguntamos quem disse, ó Jesus, quando ele disse, quando ele estava ministrando na terra e cumprindo o seu ministério, e ele reuniu os seus discípulos. Veja bem que o texto diz: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar a quem? Aos seus discípulos. Mas a multidão estava em volta, estava ouvindo, atento. Então foi Jesus quem disse. E ele disse para quem? Ele disse para os seus discípulos
que estavam sendo ensinados, e automaticamente a multidão que estava ao redor também foi alcançada. Uma outra pergunta para nós. Foi Jesus quem disse, ele disse aos seus discípulos. Quando ele disse, nós respondemos no começo do seu ministério. E por que ele disse isso? Porque agora Jesus, ele chega na terra. O povo judeu estava esperando um outro tipo de rei, um outro tipo de domínio, um outro tipo de situação que os colocasse em cima, tirasse de baixo e colocasse em cima, que libertasse da opressão romana, que desse a ele liberdade, um rei lutador, um rei de guerra, um rei que faria coisas que exaltaria Israel e abateria as outras nações. E Jesus vem e ele começa a pregar um sermão, não um sermão de guerra, mas um sermão de quebrantamento, um sermão de arrependimento. É por isso que muitos judeus, eles tinham dúvida, é esse o mestre ou não é? Nós estamos esperando alguém de guerra, alguém que lute, alguém que brigue, mas esse homem é manso, ele explica com calma, com tranquilidade, e ele aponta o caminho direito a todos, indistintamente, não faz acepção de pessoas. Tem algo diferente nisso. Então, Jesus, por que ele disse isso? Porque aqueles que estavam o seguindo agora, que eram seus discípulos, precisavam entender que o reino de Deus é diferente do que eles haviam visto na terra. Precisavam amadurecer nisso. Aquela multidão que estava em volta, despertada por esse discurso, precisava entender que o reino de Deus é completamente diferente do que eles estavam pensando. E é por isso que Jesus começa a ensinar desta maneira. Ele começa a ensinar. E ele vai dizer, nessa bem-aventurança desta noite que nós estamos meditando, bem-aventurado os que choram. E aí agora nós vamos fazer perguntas e responder sobre esse texto, os que choram. Quem são os que choram? Por que eles choram? E por que eles são felizes? Quando você compreender isso, quem são os que choram, por que choram e por que são felizes, eu creio que o seu coração vai se alegrar no Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Que tipo de choro é esse? Primeiro vamos ver aqui, que tipo de choro é esse? Não é o choro de lamento por uma perda material, nem mesmo até por um ente querido, que nós lamentamos e choramos. Não é por uma situação difícil, uma tribulação, uma enfermidade ou um problema qualquer no nível dessa terra. Não, não é esse tipo de choro que Jesus está nos dizendo. Esse tipo de choro não é o choro deste mundo, porque quem é deste mundo, quem vive neste mundo sem Deus, ele chora por essas coisas. Se a empresa quebra, ele vai chorar. Se ele perde alguma coisa, ele vai chorar. Se ele não consegue adquirir um bem, ele vai chorar. E ele vive se lamentando porque a vida dele é pautada nas coisas desta vida. Mas o verdadeiro crente, ele não chora por causa disso. Porque o verdadeiro crente, ele já aprendeu que é cidadão do céu. A sua pátria não é aqui, a sua pátria está na glória. E é por isso que ele não chora mais por causa dessas coisas. Ele entendeu que elas são necessárias, mas não são primordiais. Ele entendeu que ele serve um Deus que pode suprir todas as necessidades. Ele entendeu o que Paulo disse lá em Filipenses, quando ele diz: sei ter e sei não ter, sei ter em abundância e sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele entendeu que durante esta vida, seja na fase boa ou seja na fase ruim, ele tem um Deus que prometeu e cumpre. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que não abandona, um Deus que não larga, um Deus que não esquece, um Deus que cumpre o que fala. E ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que tipo de choro é esse? É um tipo de choro que a igreja
moderna, no seu contexto geral, não está acostumada nesse presente século. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, se você reparar, você vai ver, na maioria das igrejas, as pregações, as instruções estão voltadas para que o crente seja cheio de vitória, sim ou não? Sua vitória vai chegar, Deus vai abençoar, a porta vai se abrir, e tudo mais vai acontecer. Deus é poderoso para fazer, sim ou não? Sim! Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para dar vitória. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para abrir a porta, sim. Meu irmão, mas nós como cristãos, nós não podemos nos firmar só nisso. Porque se eu me firmo somente na vitória, quando chegar o momento difícil, eu não vou saber me comportar, eu não vou saber agir. Eu tenho que entender que Deus está comigo, ganhando ou perdendo, prosperando ou passando adversidade, porque o trabalho que Ele faz em mim é constante, Ele não me abandona. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, eu tenho que entender que há momentos que eu vou ter dificuldade, mas há momentos de vitória na minha vida. E para a glória de Deus, muito, muito, muito mais são os momentos de vitória do que os momentos de derrota na vida do crente. É isso que nós podemos entender. Então, que tipo de choro é esse? Vamos lá entender um pouco mais. Esse choro vem quando nós, como cristãos, iluminados por Deus, pelo Espírito Santo, nós começamos a ter convicção de pecado. Por que muitos não lamentam? Por que muitos não choram? Porque tem um entendimento errado da doutrina do pecado. Então eles não lamentam, eles não choram. A verdadeira conversão, meu irmão, ela é precedida de quebrantamento, de arrependimento. Então, você começa a entender que este choro é um choro que vem da alma, é um choro que vem no seu espírito, porque você começa a entender quem é Deus. Para você entender um pouco mais, não tem jeito de você ser um daqueles que choram, se primeiramente você não for humilde de espírito. Todas essas bem-aventuranças, elas estão interligadas. Elas foram colocadas aí de forma a uma sequência lógica. Uma não acontece sem a outra. Então, para você entender os que choram, você precisa saber quem são os humildes de espírito. Quem são os humildes de espírito, senão aqueles que, colocados diante de Deus, da sua grandeza, da sua glória, do seu poder, entendem a sua pequenez e a sua insignificância. Entendem que diante de Deus não podem nada, não são nada. São aqueles que quando olham para a natureza, olham para o mar, olham para as coisas que acontecem, glorificam a Deus. São aqueles que quando meditam na palavra de Deus e quando ouvem aquele versículo que diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele está colocado diante da grandeza de Deus. Ele vê a sua condição de pecador, a sua condição de homem que era merecedor de condenação. E quando ele vê essa condição, ele se torna humilde de espírito, ele se torna completamente, ele entende que ele é completamente dependente de Deus. Esse é o homem humilde de espírito. Se você olhar para o mundo, qual o ditado do mundo? Qual o ensinamento do mundo? Confie em si mesmo. Trabalhe a sua autoestima. Você vai conseguir, você pode, não é assim que o mundo diz? Você pode, você vai conseguir.
trabalhe a sua autoestima, você precisa disso, precisa daquilo, você vai alcançar, você vai bater as suas metas, e o mundo vai ensinando, e enchendo o coração do homem de si mesmo, e esse homem se torna gigante, ele acha que ele pode tudo, que ele tem tudo, que ele mexe em tudo, quando o verdadeiro cristão não é assim. Ele olha para o céu, e quando ele vê a glória de Deus, ele sabe que ele é dependente desse Deus. Para todas as coisas. Completamente dependente de Deus. Para você entender um pouco mais, quando ele chega diante de Deus, ele pode fazer das suas palavras as palavras de Isaías: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória. Eu vou morrer, sou digno de morte. Quando nós chegamos diante da majestade de Deus, não há homem sobre a terra que não trema na base diante da santidade do Senhor de todas as coisas. E ele sabe que é dependente desse Deus. Então ele compreende isso e ele se torna humilde. E aí segue-se que, tornando-se humilde e dependente de Deus, ele vai para essa segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados os que choram. Então, ele chora diante de Deus. Por que ele chora? Porque ele vê a vida que ele devia levar, e ele vê a vida que ele leva. Eu quero fazer você pensar um pouquinho esta noite. A vida que você devia levar, de santidade, de compromisso com Deus, de integridade, de fazer a diferença sobre essa terra, de cumprir o que Cristo diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Uma vida de ser sal da terra, uma vida de ser luz do mundo. Essa é a vida que eu e você devemos levar. E compare com a vida que você tem levado. A pergunta é: tem sido luz do mundo? Tem sido sal da terra? Tem sido íntegro? Tem sido homem e mulher de Deus em todas as circunstâncias? Porque ser homem de Deus quando tudo vai bem é fácil. Ser homem de Deus quando o vento está soprando não é para todos. Essa é a diferença. A vida que devia levar e a vida que tem levado. Quando eu olho para a vida que eu devia levar, meu irmão, eu me sinto tão pequeno, tão dependente, tão carente, em comparação com a vida que estou levando. Porque se você for sincero consigo mesmo, você vai chegar à conclusão nessa noite: falta muito para eu começar a agradar o Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso, irmão? Porque nesse presente tempo, nós não temos sido um povo de lamento e de choro. Nós estamos mais para o povo da festa, do barulho, do oba-oba, porque tudo é festa, porque tudo é vitória. Nós não temos olhado para dentro de nós, detectado o que é errado, o que é pecado, o que é ruim, e lamentado diante de Deus por viver assim, e querer realmente de coração uma mudança de vida. Meu irmão, se você pregar isto em determinados lugares, nunca mais vão te chamar para pregar lá. Mas se você pregar num lugar que tem um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo, ele vai dar glória a Deus, porque é uma verdade. É uma verdade. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade. Nós precisamos lamentar e chorar. Então, quando eu comparo a minha vida, que a vida que eu levo, a que eu devia levar, eu me sinto praticamente envergonhado, e eu lamento pela minha condição.
Mas então, pastor, porque está escrito que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E aí eu entro na segunda parte do versículo. Bem-aventurados os que choram. Choram por quê? Por causa da sua condição, do seu pecado. Lamentam de estar vivendo desta forma. E não só choram por causa dos seus pecados. Quando eles dão uma olhadinha ao redor do mundo, eles choram por causa do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E eles choram também por causa dessa condição. Mas o texto segue e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que o homem que chora é feliz? Porque o homem que chora desta forma é levado ao arrependimento. O homem que chora dessa forma diante de Deus, o homem que compreendeu as suas necessidades, o homem que se curva ante a majestade de Deus, vê a sua pequenez, vê o seu pecado, vê as suas falhas, vê a vida que ele está levando e a vida que ele devia levar, ele se arrepende, ele lamenta esta situação. Mas não para aí. O homem que, trabalhado pelo Espírito, é levado ao arrependimento, é o homem que vai ser levado aos pés de Cristo. Porque quando ele vê a sua pequenez, quando ele vê a sua falha, quando ele lamenta diante de Deus, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então ele chora diante de Deus por causa dos seus pecados e das suas falhas. E quando ele está chorando desta maneira, ele é levado aos pés de Cristo. Posso ver nessas palavras o que disse João Batista no ministério, quando estava esperando Jesus vir. E quando Jesus veio, e foi por ele batizado, quando ele caminhava sobre as águas, a palavra dele para aqueles que estavam seguindo foi: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse crente que lamenta e chora, ele ouve o Espírito dizer: não chores, porque ele é levado aos pés de Cristo. E quando ele chega aos pés de Cristo pela fé, ele entende que todas as suas transgressões foram apagadas pelo sangue de Cristo. E quando ele entende isso, ele tem paz no coração. E essa sim é a verdadeira felicidade que o Evangelho proporciona. Qual é, pastor, a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é aquela que só o crente tem. É que ele foi reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não pesa mais nenhuma condenação sobre esse homem, porque ele foi aos pés de Cristo, e foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele foi perdoado, e em Cristo ele encontra perdão dos seus pecados, e mais ainda, não só encontra perdão dos seus pecados, mas ele tem a sua esperança renovada, porque ele sabe que esse mesmo Cristo que pagou o preço pelos pecados dele, é um Cristo que diz assim: eu vou preparar lugar, e onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo, para que vejam a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É o Deus que vai levar para aquilo que ele disse: e vocês terão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então o crente de verdade, ele tem infortúnios na terra, mas ele não desanima, ele não para, ele não retrocede. Por quê? Quando ele vai aos pés de Cristo e conta suas falhas, seus pecados, ele é perdoado. E não só perdoado, mas ele olha para o céu e ele sabe que tem uma cidade santa preparada para ele. E lá naquele lugar não haverá dor nem pranto, porque o Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Concluímos desse pensamento que o homem verdadeiramente feliz é aquele que foi reconciliado com Deus através de Cristo e vive para a glória de Deus, a despeito das dificuldades
que Ele tem aqui na terra. Você pode me perguntar essa noite: pastor, eu estou passando um momento não muito bom, um momento de dificuldade, eu reconheço os meus pecados. Eu entrei aqui hoje com o coração apertado, porque eu sei no íntimo do meu ser que eu não tenho sido como deveria ser, e que eu não tenho vivido como deveria viver. E agora, como eu faço? A palavra para você é essa: se arrependa, busque a Deus, porque Jesus Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. Porque Ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele. Você não vai encontrar alívio em homem algum. Você não vai encontrar alívio em coisas dessa terra. Alívio só em Cristo. E Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Portanto, eu quero te dar uma orientação essa noite. Abra a palavra de Deus comigo, para a gente caminhar para o final. Capítulo 4 de Tiago. Vamos ler do versículo 6. Se você quer felicidade verdadeira na sua vida, você precisa entender isso aqui. 4:6 de Tiago diz assim: antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus trabalha na vida daquele que se humilha, na vida daquele que chega diante dele e não tem máscara. Senhor, é isso aqui que eu sou, e se não for pelo teu Espírito, nada vai mudar. Mas pela tua graça eu sei que eu posso ser um cidadão completamente diferente, pelo trabalhar do teu Espírito Santo. E ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olha aqui, ó: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E aqui: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O crente entende isso, que cada dia é dia de ir aos pés do Senhor, se humilhar e dizer: sem ti, Senhor, eu nada posso fazer. Esse tipo de lamento, esse tipo de choro, ele vai durar toda a nossa vida, porque nós pecamos ainda, não estamos ainda na nova cidade, mas porque nós pecamos ainda, nós vamos a Deus, lamentamos e choramos, e Ele perdoa os nossos pecados. Eu quero que você volte para casa hoje, pensando nessas coisas. Eu quero que você entenda uma coisa que está escrito. Talvez você hoje esteja lamentando e chorando, vendo a sua condição, e você fique triste por essa condição, e tem que ficar triste por essa condição, porque se você não ficar, alguma coisa anormal está acontecendo com você. Só que não pare por aí. Fique triste sim, com a sua condição, mas lembre-se do que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz aos Filipenses: eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai terminar até o dia da vinda de Cristo Jesus. O consolo para mim e para você: felizes os que choram, porque são consolados. O consolo para mim e para você é que Deus fez uma obra maravilhosa na nossa vida, tirou-nos dos reinos das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Trabalha em nós todo dia, e em breve nós estaremos com Ele para sempre. Este é o consolo, porque tudo isso vai passar, mas Deus diz:
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Meu amado irmão, mais consciência, mais meditação, mais entrega, mais choro, porque no momento oportuno Ele vos exaltará. Amém, querido? Se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmão. Orar com você, junto com você essa noite, para que o Espírito de Deus continue trabalhando em nossos corações. Que o Espírito de Deus continue agindo. Quando nós somos iluminados por Ele, Ele mostra nossas falhas, os nossos erros, e nós não devemos correr disso. Nós devemos correr aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo as nossas falhas, mas tendo a certeza de que cada um dos nossos pecados foi pago naquela cruz. E que você está num processo, que está escrito lá em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus está trabalhando em você de tal forma, que quando Cristo vier, não tenha dúvida, você vai subir para a glória. E você vai estar com Ele para todo sempre. No caminho, Ele está trabalhando. Mas quando chegar aquele dia, você vai estar pronto. Porque aquele que começou a obra, é aquele que termina a obra na sua vida. Amém, querido? Que Deus abençoe. Eu quero devolver a direção do culto ao pastor Luiz Roberto. Ele vai orar com os irmãos. E que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite, profundamente, através dessas palavras. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo o louvor e de toda a adoração, amém? Convido os irmãos do louvor, nós estamos ministrando um hino de adoração ao nosso Deus. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
é o Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estarmos na casa do Senhor, prontos para ouvir a palavra de Deus. E aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas das vezes nós temos conceitos errados a respeito de alegria. Mas Jesus, aqui nesse texto maravilhoso das bem-aventuranças, né? Ele diz que bem-aventurado, essa expressão quer dizer feliz. Só consegue ser feliz aquele que se conecta com o reino dos céus. Só consegue ser feliz aquele que passa a pertencer ao reino dos céus. Sem Jesus, o homem não pertence ao reino dos céus. Ele está no reino das trevas, o reino do pecado. O espírito da potestade do ar oprime o pecado, o medo da morte. Mas nós, que colocamos a nossa esperança em Jesus, encontramos a verdadeira felicidade. Somos felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos felizes porque vamos entrar à cidade santa. Somos felizes porque os nossos muitos pecados foram perdoados. E esse ensino maravilhoso de Jesus, ele mostra que para a gente desfrutar desta verdadeira felicidade, há uma necessidade de esvaziamento, ou seja, de ser pobre de espírito, de reconhecer que precisa de Deus. Há uma necessidade de chorarmos as nossas misérias, de enxergar o estado que nós estávamos, mas verdadeiramente Ele foi moído pelas nossas transgressões. Há uma necessidade, de modo humilde, nós nos curvarmos diante de Deus e dizermos: necessitamos da sua graça. Há uma necessidade de termos fome e sede de justiça. O desejo de Deus transformar a nossa vida.
Há uma necessidade de sermos misericordiosos, de entendermos que o mesmo Deus que trabalhou na nossa vida, continua trabalhando na vida de outras pessoas, e que nós não somos merecedores da salvação, mas Deus não nos trata de acordo com aquilo que nós merecíamos, mas Deus nos cobriu com a sua misericórdia. Há uma necessidade de sermos limpos de coração. Deus nos chamou para abandonarmos aquilo que nos separava de Deus, mas para vivermos uma nova vida com Ele. Há uma necessidade de sermos pacificadores, de mostrar aos homens que nós encontramos a paz e que há um meio de alcançar a paz, e a verdadeira paz nós encontramos apenas em Jesus. Há uma necessidade de estar disposto a sofrer por Cristo, sofrer por causa da justiça, porque quando nós mudamos de reino, nós começamos a sofrer uma grande oposição. Existe o reino dos céus e o reino das trevas. O homem natural não compreende as coisas de Deus, e há uma luta. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas Deus está conosco. Maior é aquele que peleja as nossas pelejas. Bem-aventurado somos quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, porque fizeram isso também com todos os profetas. Eles vão dizer mal a respeito da vida da gente, e diz aqui no versículo: exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Só consegue alcançar a verdadeira felicidade aquele que mudou de reino. E nós mudamos de reino quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Todo medo vai embora, toda tristeza, todo vazio, toda desesperança. Esse é o sofrimento do homem. O homem fica apavorado. E mesmo em meio a tanta dificuldade que estamos passando, nós estamos felizes, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Somos felizes porque os nossos muitos pecados foram perdoados. Amém? Isso é o conceito de alegria. Por isso que as pessoas não entendem. Nossa, como que pode? Você tem uma paz, né? Tem um hino que diz: essa paz que sinto em minha alma. E realmente é uma paz gostosa. Não depende dessas circunstâncias terrenas, mas depende não do que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez pela nossa vida. Amém? Eu vou estar orando. E se tem algo querendo roubar a sua paz, fala para ele assim: olha, vai embora, porque eu não tenho motivo para ser triste, porque eu fui reconciliado com Deus. Eu tenho os meus muitos pecados foram perdoados, e eu tenho esperança da glória de Deus. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse mesmo Jesus que um dia me deu alegria, que deu alegria ao pastor Maurício, que deu alegria a todos os irmãos que aqui estão, ele continua chamando o homem: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se você não tem alegria, a alegria começa quando você reconhece que precisa de Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Jesus. Se você está nos assistindo, entregue a sua vida a Jesus. Encontre a verdadeira alegria. Mude de reino, deixe o reino das trevas e venha para o reino dos céus. E Jesus te chama. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida e receba Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, toda a nossa alegria não depende, Senhor, das circunstâncias desta vida, mas a nossa alegria, Senhor, é porque pertencemos ao reino dos céus. Obrigado, Senhor, por tão grande obra que o Senhor realizou em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor
pagou a nossa dívida, o Senhor nos dá certeza da nossa salvação, o Senhor nos dá força para enfrentarmos todos os momentos de dificuldade, Senhor, na nossa vida. Por isso, Senhor, somos alegres, por isso, Senhor, temos paz, por isso, Senhor, meu Deus, somos felizes, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor nos cobriu com a sua grande misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou. Ó Senhor, nós te louvamos e nós te exaltamos pela tua obra em nossa vida. Nós te louvamos por pertencermos agora ao reino dos céus. Ó Senhor, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo ao ouvir a mensagem dessa noite e que hoje está tomando uma decisão tão importante de reconhecer a Jesus como Senhor. Ó Senhor, receba essa vida, receba essa alma, transforma, Senhor, para que ele possa encontrar a paz, a alegria, a certeza, a segurança, Senhor, porque no reino dos céus há abundância de alegria. Toda a opressão do pecado, todo o medo da morte, toda a desesperança vai embora quando verdadeiramente nós colocamos a nossa esperança no Senhor e passamos a pertencer ao reino dos céus. Ó Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, leva o teu povo em paz e abençoa a tua igreja. Dê uma semana abençoada, Senhor, aos teus servos e servas, e que possamos ter o prazer de estarmos sempre na tua casa para te adorar e para te louvar, porque todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação pertence ao Senhor. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos presentes, e juntos vamos dizer amém. Está encerrado o culto nessa noite.